Muito bem, estamos aqui agora ao vivo para o YouTube. Sejam bem-vindos todos vocês que estão chegando e vão chegar ao longo do debate, né? Estamos aqui com dois amigos para debater um tema bem importante e, na verdade, um tema bem emblemático, né? Que divide opiniões. Está aqui o nosso amigo Berg e está o nosso amigo professor Kleber, ok? Professor Kleber. Gente, enquanto eu estou conversando aqui, eu vou já logar lá no TikTok. Você pode também acompanhar esse debate, se você preferir, pelo TikTok, que estará sendo transmitido por lá também, tá certo? Deixa eu mudar aqui. Peraí. Deixa eu mudar aqui, tá? Mudar de conta. Beleza. Vamos lá. Aí. É isso aí, estamos agora via TikTok. Deixa eu arrumar aqui. Opa. Aí. Deixa eu arrumar aqui. Aí. Muito bem. Opa. Pronto. Estamos via TikTok também nesse exato momento. Deixa eu colocar aqui. Aí, muito bem. Estamos pelo TikTok agora e estamos pelo YouTube. Como eu havia dito, temos dois colegas aqui onde estaremos debatendo. Aí, ó, tá aparecendo aí na telinha de vocês. O tema é a vinda de Jesus, de Mateus 24, já aconteceu? Um acredita que já, outro acredita que não. E vamos ver esse desfecho aqui como vai ser, tá bom? Lembrando, gente, quando vocês falarem, que vocês possam falar alto, assim como eu estou falando, para que o seu som possa ser mais ainda, entendeu? Fala baixinho, assim e tal. Então, Kleber, solta a voz aí, Kleber, tá bom? Bem alto mesmo. Tô gritando, não tem problema. Pode falar alto assim igual eu, porque vocês estão ouvindo bem eu. Então, quanto mais vocês conseguirem ouvir e ser audível, melhor para todos, tá bom? É isso aí, então vamos começar a apresentação. O Lindenberg vai ter 3 minutos para se apresentar e depois eu vou passar para o nosso amigo Kleber Guedes. Berg, assim que você falar, eu solto o seu tempo. Shalom a todos, bem-vindos aí. O que eu vou defender realmente, meu nome é Lindenberg, né? Vou defender a questão de Mateus 24, a grande tribulação que surgiu no ano 70 sobre o povo judeu. E que Jesus, dentro de seu contexto, estava falando para judeus, não para cristão e não para o século 21, mas dentro do futurismo, existe um pensamento que atribui esse texto para o futuro nos dias de hoje. Eu vejo o problema dentro do próprio texto. Por quê? Porque o templo não existe. Para que essa profecia ela tenha alguma veracidade para o dia de hoje, o templo tem que estar em pé. E de Mateus Apocalipse não vemos nenhum texto que ateste ou que afirme biblicamente a profecia do templo, de um terceiro templo para Jerusalém. Esse templo que Jesus está falando no capítulo 24, verso 1, os discípulos mostraram para Jesus a estrutura do templo de Salomão. E a história nos afirma, pelo livro de Flávio José, que no ano 70, no seu volume 5 e 6, narra a guerra dos judeus, os 3 anos e meio ali, da última semana, citado por Daniel, capítulo 9, verso 26 e 27. Vou defender isso, biblicamente, vou usar também a história e vou usar uma ferramenta também de interpretação que chamam de pardes, a quarta interpretação judaica, para provar também que o Evangelho de Mateus 24, verso 30, está falando da mudança de governos. Por isso que Jesus, sendo ele judeu, conhecia as interpretações da Halahá, a interpretação rabínica da Torá, dos Nevins, os profetas. Observamos então que o sol e a lua não é literal, mas ali seria um simbolismo dentro dessa interpretação do último nível, do Sod. Os Sod são segredos, e claro que Apocalipse também entra dentro dessa escatologia do sermão profético de Jesus. Os 3 sermões, tanto citados por Jesus, ali em Mateus 24, como Marcos capítulo 13, como Lucas capítulo 21, está falando sobre Jerusalém. Quando visse Jerusalém cercada de exército, saberiam que o fim estava próximo. A gente que trabalha com a
parte mais escatológica da Bíblia, entendemos que dentro da história vai narrar todos os acontecimentos que a Bíblia não relata. Utilizamos de alguns livros, como a biografia de Flávio Josefo, que fala da guerra dos judeus e a queda do Jerusalém e a dispensação do povo judeu ali em meados do ano 70, a última semana de Daniel. E o dia do Senhor, que muitos esperam, é falado 4 vezes no Novo Testamento, não é a volta de Jesus, mas é uma volta em juízo sobre aquela geração. Aqui eu encerro minha palavra e passo aqui para o professor Kleber. Valeu, Wesley. Obrigado. Muito bem, tá aí as palavras do Berg. Agora eu vou dar 3 minutinhos, deixa eu zerar o relógio aqui. 3 minutinhos aí para o professor Kleber Guedes. Professor Kleber Guedes, assim que você falar, eu solto o seu tempo. Boa noite a todos, que o Eterno conceda shalom ao seu coração. Sou seu amigo professor Kleber Guedes e nós estamos aqui hoje para falar sobre o seguinte tema: a vinda de Jesus em Mateus 24 já se cumpriu. Em Mateus 24, há citação sobre a vinda de Jesus. Essa vinda de Jesus, que ele próprio citou e falou, já aconteceu, já se cumpriu. Então, essa é a temática de hoje. Nós vamos estar defendendo que a vinda de Jesus, citada em Mateus 24, ainda não aconteceu, né? Mateus, capítulo 24, é o mesmo sermão que vai repetir-se em Lucas 21, em Marcos, capítulo 13, que é o grande sermão da montanha, né? Jesus, ele dá esse sermão em cima do monte de Jerusalém, e existe aí uma discussão entre escatólogos, preteristas e futuristas, aonde o preterismo total vai defender que todo o capítulo 24 e 25, todo o capítulo 24 de Mateus já cumpriu-se, já aconteceu, né? Os futuristas dizem o seguinte, que nada aconteceu, tudo que está relatado ali vai acontecer no futuro. Nós entendemos que ambas essas visões, elas estão um pouco equivocadas, né? Precisa a gente trabalhar um equilíbrio em cima disso aí, que quando a gente vê Mateus 24, a gente vê que existe realmente coisas que são citadas nesse texto que realmente se cumpriu, que realmente aconteceu, que é um fato histórico. No entanto, há relatos em Mateus 24 de coisas que não se cumpriu, que não aconteceu. Dentre elas, podemos citar aqui o evangelho ser pregado em todas as nações do mundo, né? Nós estamos caminhando, andando para que isso se cumpra. Nós temos aqui outra coisa que não aconteceu em Mateus 24, que é a principal dela, que é o que nós vamos estar debatendo hoje, que é o retorno do Mashiach, o retorno de Jesus, a vinda do Senhor Jesus. Jesus garantiu que ia retornar, que ia voltar. Isso ainda não aconteceu. E ele fala sobre a sua vinda aqui no capítulo 24, né? Então, é isso que nós vamos estar defendendo durante este debate. Espero ajudar a todos que acompanhar. Muito bem, muito bem. Está aí os 2 minutos de apresentação do Kleber. Deixa eu zerar aqui também, ok? Aí, zerei. Muito bem, agora vamos começar o primeiro bloco. O Berg tem 2 minutos para fazer a pergunta para o Kleber, tá bom? Berg, 2 minutos para você fazer a pergunta para o Kleber. Essa pergunta... Seu áudio, Berg. Desculpa. Peraí, eu vou retornar com o seu tempo. Peraí, ó. Vai lá, zerei, pode ir lá. Então, gente, o preterismo já é um público muito alto, preterismo parcial, a gente não é total, a gente acredita sim na volta de Jesus, mas para o futurismo, dentro do livro de Mateus, existem diversos problemas para os professores responder, como o Kleber,
que não acredita que aquilo que Jesus estava falando sobre dentro de Mateus 24, o contexto está ligado ao tempo. Mas a minha pergunta para o professor Kleber, para mim não perder meu tempo, é sobre Mateus 16, verso 27 e 28. Olha as falas de Jesus. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, no reino de seu Pai com os anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, dos que aqui estão não provarão a morte, sem antes que vejam o Filho do Homem no seu reino. A pergunta para o professor Kleber, que é futurista, esse texto é muito complicado para ele, porque Jesus está falando para os discípulos que eles não veriam a morte sem que Jesus viesse na nuvem do céu com os anjos e daria para o seu discípulo as suas recompensas. E eu pergunto para o professor Kleber, Jesus está vivo até hoje, professor Kleber, para que ele possa, então, ver os discípulos que estão vivos. Ele disse que ele não vinha, até que alguns dele ainda estariam vivos. Então, para que esse texto se cumpra, ô professor Kleber, Jesus tem que estar vivo ainda, para que alguns apóstolos, alguns iam morrer, claro, no texto é claro, mas que alguns estarão vivos para ver Jesus vindo na glória com os anjos. Eu pergunto, até hoje, alguns discípulos estão vivos para que isso aconteça, baseado no texto? Responda, por favor. Ok, os 2 minutos do Berg foi falado. 7 minutos para a tua resposta, Kleber. Só repete aí, capítulo 16, qual é o versículo? 26 e 27, professor Kleber. Então, veja só, o versículo 26 e 27 diz assim: pois o que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua vida? Ou que se dará o homem em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem adivina a glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Esse é o versículo 27. Aí o versículo 28 diz: em verdade vos digo que alguns do que aqui estão, de modo nenhum provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Certo? Nós sabemos que os discípulos de Jesus morreram, Jesus morreu, foi ressuscitado por Deus o Pai, Jesus, né? O que está escrito aqui no versículo 27 vai cumprir-se aqui no capítulo 17, né, de Mateus, quando Jesus aparece para os seus discípulos, eles veem Jesus glorificado, junto ali com Elias e os profetas. Então, quando fala que eles não veriam a morte antes de ver o reino de Deus, Jesus está falando realmente do que acontece aqui no capítulo 17. Eles viram Jesus glorificado, glorioso, ali Jesus foi transladado, né? Apareceu Elias, apareceu Moisés ali, e eles tiveram aquele momento ali que até entenderam que ali era algo literal. Então, eles tiveram essa experiência de ver Jesus glorificado antes da sua morte, certo? Agora, a gente precisa entender o seguinte, que aqui se trata de uma visão que Jesus disse que eles iam ter, e eles tiveram essa visão, a visão do reino e a visão da vinda de Jesus. No entanto, isso aqui ainda não se aconteceu no sentido literal. Por quê? O que é prometido no versículo 27 é que Jesus vai vir descer na glória do seu Pai com os anjos e vai retribuir, né, cada um as suas obras. Quer dizer, os discípulos de Jesus iriam ser recompensados por Jesus pelas obras que eles estavam fazendo. E isso nós sabemos que se remete, né, às bodas do Cordeiro, que acontecerá quando o Senhor Jesus voltar. Todos os servos do Senhor vão receber a recompensa do seu trabalho no dia da vinda de Jesus. Entende? Os discípulos de Jesus, eles não
não estão aqui sujeitos a receber juízo e condenação, uma vez que eles estão aqui trabalhando, né, para o Filho de Deus. Todavia, eu esperava que o colega fizesse alguma pergunta com relação, né, a Mateus 24, né, mas eu espero que a segunda ou a terceira pergunta dele vai ser sobre Mateus capítulo 24. Então é isso. Os discípulos morreram, Jesus morreu, foi ressuscitado, os discípulos também vão ser ressuscitados, né? Eles vão participar do reino de Jesus. No dia que Jesus voltar, eles vão ser recompensados pelas obras que eles fizeram para o Senhor Jesus. No entanto, quando diz que eles não provariam a morte sem ver o reino de Deus, se trata da experiência que eles tiveram, que está relatada aqui no capítulo 17, é de ver Jesus glorificado, né? E exatamente isso aconteceu. Então, é essa a interpretação correta das Escrituras. Aqui não pode se ligar à questão de juízo, falar, não, que Jesus aqui estava falando que os discípulos dele iam sofrer juízo. Não, os discípulos de Jesus não têm razão para sofrer juízo, né? Porque a vinda do Filho do Homem, a vinda do Filho de Deus, não é para trazer juízo para os seus discípulos, para o seu povo. Pelo contrário, quando Jesus ele vem para fazer com que seus discípulos venham participar das bênçãos do seu reino. Eles vão construir casa, vão habitar nessas casas que vão construir, né? Vão trabalhar e desfrutar do trabalho de suas mãos, vão comer bem, vão beber bem, vão viver uma vida maravilhosa, que vai ser um reino de paz, um reino de justiça, não vai sofrer dor, lamento, choro, nada disso. Os discípulos do Senhor Jesus vão sofrer, porque o que para eles estão prometidos são bênçãos. Agora, quando Jesus retorna, quem vai sofrer punições e juízos, ou antes até mesmo da sua vinda, serão os ímpios. Quando a gente vê para Apocalipse, os juízos é para aqueles que recebem a marca da besta, certo? Quando Jesus desce, quem vai sofrer punição ali são aqueles que vão estar batalhando contra o povo judeu antes da vinda de Jesus, segundo o livro de Apocalipse, capítulo 19. Quando Jesus ali aparece nos céus, e ali tem um exército lutando contra o povo judeu, Jesus vai ali e desce juízo sobre essas pessoas. No entanto, os discípulos de Jesus são levados ao seu encontro, né, e desce e participa do reino milenial durante 1000 anos, gozando de todas as bênçãos do reino de Deus, e nessa ocasião receberão aí a recompensa do seu trabalho. É simplesmente isso. Tudo bem. Muito bem, tá aí a resposta do Kleber, deixa eu zerar aqui. Nossa Senhora. Muito bem, vamos lá, Kleber, Berg, a sua tréplica, melhor dizendo, vai lá, 7 minutos. Bom, o Kleber, ele sabonetou no texto, ele não respondeu de acordo com o texto, mas de acordo com o que ele pensa, usando a transfiguração de Jesus. Ali não tem volta gloriosa, os discípulos não receberam recompensas, o texto é bem claro, em Mateus 16, 27, ele sabonetou. Ali está falando da vida de Cristo, não falou de transfiguração. Um texto não responde o outro, porque estamos tratando de algo literal e de uma visão. A visão, ela não é literal, ela só é uma visão. Mas trata-se de algo literal? Trata-se de algo literal. Mas observamos bem o texto que eu pedi para o professor Kleber. Como ele não tinha uma resposta, como ele não estudou o texto, ele está fixado no Evangelho de Mateus 24, ele não teve uma resposta coerente com o texto. O texto diz o seguinte, que quando Cristo vier com os anjos, ele já voltou na transfiguração, os apóstolos receberam recompensas, esse é o contexto, recompensa, galardões do seu trabalho. Então vejamos o quanto o professor Kleber, ele foi para outra questão, que era o Mateus 24, estamos tratando da volta de Jesus. O texto que eu citei para o professor Kleber, ele se trata também da volta de Jesus. Ou não foi isso que o texto diz?
escrito pelo Evangelho de Mateus, que quando ele vier, alguns que estariam ali não morreria sem que vesse ele vindo nas nuvens do céu com os anjos, com poder e glória, e daria ao seu discípulo as recompensas pela pregação do Evangelho. Por mais que ele tentou explicar usando a transfiguração ali, mas a transfiguração ela não tem a mesma conotação textual do texto que eu perguntei para o professor Kleber. Não fiquei satisfeito, porque realmente ele utilizou de um texto que não está tratando de anjos, muito menos de obras. Está tratando de uma visão que Jesus viu Moisés ali e Elias e Moisés transfigurado, que isso será quando Cristo retornar para a terra definitivamente. Já falei, nós, preteristas parciais, não negamos a vinda de Cristo, mas não usamos o futurismo de Mateus 24, que é usado pelos futuristas. E também os messiânicos se utiliza de uma interpretação cristã, indo para o judaísmo, pegando e fazendo uma mistura, uma salada de interpretação bíblica, que eu acho muito equivocada. Esta visão do cristão vai para o judaísmo e vai adaptar a sua crença com a ótica judaica sobre a volta de Jesus. Segundo ponto, alguns messiânicos e cristãos acreditam que Jesus vem num cavalo branco, citando Apocalipse 19, estão falando de volta. Muitos interpretam, mas o texto não tem o nome de Jesus. O texto está codificado. Por isso que Apocalipse, no segundo século, quase que era rejeitado do segundo cânon bíblico, o Novo Testamento. Então, assim, é muito complicado você querer defender Mateus 24 para o futuro, porque o tempo não está em pé. Não tem de Mateus Apocalipse um texto, um versículo de uma profecia de um terceiro templo, diferente do segundo templo, quando Isaías 45 diz que Deus levantaria Ciro, o seu ungido, o seu Machia, que reconstruiria Jerusalém e reconstruiria o templo. Isso aconteceu no tempo de Esdras. Todos os textos que eles pegam, usando Daniel, Ezequiel, são textos que eles estavam na Babilônia. Não podemos utilizar o Velho Testamento nesse contexto aqui, não, porque a última profecia sobre o templo é aplicada por Daniel 9, 26 e 27, está falando sobre Mateus 24, que o próprio Jesus, no versículo 15 de Mateus 24, ele fala, do qual falou o profeta Daniel. O que foi que Daniel falou? Ele estava falando da última semana, que ocorreria quando o Machia fosse tirado no meio da semana, com 33 anos. Cristo foi tirado, que ele é o Machia, é ungido. Jesus foi tirado ali com a sua morte e ressurreição do meio de nós. Daí, então, vai cumprir-se a última semana. Ele morre no meio e com a queda de Jerusalém, no ano 70, é cumprido a última semana de Daniel. Eu não sei como é que eles podem mudar o texto, como é que eles podem desconstruir o que a gramática nos afirma, o que os textos, o que Jesus, ele desconstrói tudo que Jesus falou. É como se as palavras de Jesus não tivessem peso algum para eles. Porque eles mudam o contexto de Mateus. Eles interpretam totalmente equivocado. Mudam o que Jesus falou. Atribuir duas vezes. Por exemplo, Jesus falou uma sentença de juízo. Quando Mateus 24, verso 21 diz que nunca houve e nunca mais haverá uma aflição tal desde o começo do mundo e jamais haverá. Jesus bateu o martelo sobre aquela geração. Quando você pega Mateus 24, 34, ele diz, essa geração, falando para eles, não passará sem que tudo se cumpra. Aí vem Flávio Josefo, testemunha ocular dos eventos da guerra dos judeus contra o exército de Nero. Nero morre, Tito assume e Tito invade Jerusalém, profana o templo sagrado, aliás, destrói tudo. Ou seja, o executor da profecia não é Jesus, é Tito. Quando Jeremias profetiza a queda de Jerusalém, por meio do rei Nabucodonosor, ele não executou o profeta. Quem executa o juízo é o instrumento de Deus chamado o rei da Babilônia. E mais uma vez, Deus está levantando um homem, um ímpio, perverso, cruel, chamado a besta do Apocalipse, do capítulo 13. A primeira besta Nero, a segunda besta Tito Vespasiano, que Paulo chama ele em sua carta aos Tessalônicos,
o homem da iniquidade. É ele que quebra a aliança com Cláudio César. É ele que invade Jerusalém, que queima a cidade, queima o templo, profana tudo que é sagrado e coloca a adoração aos seus deuses. No ano 70, os judeus perderam seu templo, passaram quase 2.000 anos sem reconhecido como Israel, e até hoje existe um marco na história judaica que eles não têm o templo sagrado, eles perderam para os árabes. Aqui eu encerro. Aliás, Wesley, cadê o tempo que saiu aqui para mim? Estou encerrando já. Aqui eu encerro minha palavra, tá bom? Agora o professor Kleber pode contrapor. Wesley, você vai colocar o texto da Bíblia agora, Mateus capítulo 24. Ele parou para você, ô professor Kleber? A imagem do Wesley parou para você? Não, ele está travado. Eu percebi. Mas eu vou fazer aqui a pergunta para você, vai dar para você responder, na hora que der para ele voltar, ele volta. O pessoal tá assistindo tranquilo aí. Então é o seguinte, eu vou ler aqui, olha só. Vou ler o versículo 27 do capítulo 16, né? Mateus 16, versículo 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Tá bom? Aí eu vou ler aqui para o senhor, Mateus capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Aí eu vou perguntar para o senhor o seguinte: quem foi visto no ano 70, na ocasião da destruição de Jerusalém? Foi o imperador Tito com os soldados romanos ou foi Jesus com os anjos? Quem foi visto foi Tito Vespasiano, cumprindo o que Jesus tinha determinado, porque o próprio Tito Vespasiano, ele tipifica Cristo. É ele que executa as palavras de Jesus. Ele que executa. Tudo que Jesus falou sobre o templo, o povo e aquela geração, historicamente, falando do livro de Flávio José, fala que tiveram visões, muito antes do templo cair, e viram Jesus em visão, vindo nas nuvens do céu no ano 70. Então, para mim, não tenho dúvidas que Jesus ali, ele voltou no ano 70 em juízo. Quem é o executor não é ele, mas é o Tito, né, que destruiu Jerusalém. E ele também, ali, ele representa aquele que faz a justiça de Deus contra o povo judeu. Do mesmo jeito ali foi também o rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor, no tempo do profeta Jeremias. Jeremias profetiza, quem executa o juízo é o rei da Babilônia. Respondido, o professor Kleber? Eu acho que você ainda tem mais tempo ainda. Você pode falar aí. Eu não estou conseguindo ver o meu tempo aqui. Estou tentando encontrar, mas não consigo ver o tempo, porque eu acho que o Wesley não está aqui com a gente. Eu não estou vendo. Bom, a resposta que eu tenho não é a volta de Jesus que nós esperamos no ano 70, mas chamamos dentro da nossa interpretação, na nossa teologia preterista parcial, de um dia do Senhor de ira. Jesus voltou em ira sobre aquele povo que não aceitou o Cordeiro, não aceitou o perdão de Deus por meio de Cristo. Por isso que João Batista, ele pregou arrependimento em Mateus 3:2. Arrependei-vos, porque é chegado a ira de Deus. Quando você pega Mateus 3:11,
depois que ele fala sobre Jesus, o Cordeiro, ele fala o seguinte, que ele tem uma pá na mão. Ele colherá o trigo, que são os apóstolos, no celeiro, mas a palha ele queimará com fogo. Quem seria essa palha? O que seria esse fogo? Esse fogo seria o incêndio de Jerusalém no ano 70, falando de uma forma literalmente, porque o texto está no último segredo, o nível Sod, do Pardes. Como eu estudei o judaísmo, conheço as interpretações, grandes eruditos da Bíblia, eles usam também o Pardes para interpretar as próprias escrituras dentro do contexto mais hebraico, que é chamado de Brit Hadashah. Essa é uma ferramenta que eu até aconselho para o professor Kleber, que é messiânico, estudar um pouco dos 4 níveis de interpretação, como sol não é sol, lua não é lua, estrela não é estrela, céu não é céu. No literal, mas é somente uma simbologia para falar da mudança dos reinos. Eu não estou vendo aqui o tempo. Quando encerrar, você me diz. O Wesley está com a internet um pouco ruim. Mas aqui eu encerro. Se tiver mais alguma pergunta, pode fazer. Tá conseguindo se conectar, Wesley? Oi, Conseguiu? tá me ouvindo agora? Sim. Então, Deu um ele probleminha aqui, tá bom? Beleza, eu já fiz a pergunta para ele, ele deu a resposta. Agora é minha vez de fazer a réplica. Entendeu? Se eu cair aqui, vocês colocam o reloginho de vocês aí e continua o debate, tá? Tranquilo. Então, eu vou aqui. Pessoal, então, a pergunta que eu fiz para o Berg foi a seguinte: ó. Quem foi visto no ano 70 da destruição de Jerusalém? Foi o general Tito com os soldados romanos ou foi Jesus com seus anjos? Antes de eu fazer a pergunta para ele, eu li esse texto aqui, ó, Mateus 16, que foi o próprio texto que ele citou para mim. Mateus 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem adivina a glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, de acordo com esse texto aqui, quem é que ia aparecer na glória do Pai? É o imperador Tito, o imperador romano, ou seria o Filho do Homem? Quem ia estar descendo com os anjos ou com os soldados romanos? Então, aqui está informando que é o soldado, o imperador romano, o general romano, que desce com os anjos do céu para dar recompensa aos discípulos de Jesus? Não. O texto diz que o Filho do Homem, que é Jesus, o Messias, viria na glória do seu Pai, com seus anjos, e ia retribuir a cada um dos seus discípulos, né, as obras que ele tinha feito. Agora, aqui no capítulo 24, versículo 30, o senhor está soltando o tempo aí, ou acho que você não soltou o tempo. Acho que eu já falei uns 2 minutos. Não soltei não. Eu vou soltar na próxima rodada. Aí o versículo 30 diz, então, do capítulo 24, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Quem é que era para o pessoal ver, gente? Era o imperador romano ou era o Filho do Homem? Ou era o Messias? Jesus aqui está falando da sua própria pessoa ou ele está falando de outra pessoa que ia aparecer? Com os anjos do céu. Os anjos do céu agora viraram os soldados romanos? Agora, será que Jesus ele virou um romano, um general romano, que veio agora para destruir o povo judeu, para saquear, derrubar o templo, matar os sumos sacerdotes, matar matar mais de 1 milhão de pessoas? É isso que as profecias dizem que o Messias ia fazer com o seu povo? As profecias dizem que o Messias ia restaurar as 2 casas, o Messias ia restaurar
o seu povo. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma extremidade dos céus. Caramba, velho. É muito difícil de entender. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Se você for para Atos capítulo 1, Jesus disse, ó, da mesma forma que vocês estão me vendo subir, vocês vão me ver descer. Se você for para Apocalipse capítulo 1, está escrito lá, né, e todos irão ver o Senhor Jesus quando ele voltar, inclusive aquele que os transpassaram. A palavra lá que aparece em Tessalonicenses capítulo 4 é a mesma palavra vinda aqui em grego, que é parousia, manifestação visível. Então aqui está falando da vinda de Jesus. Jesus não é o imperador Tito. Os anjos de Deus que descem do céu com Jesus não são os soldados romanos. Eu vou encerrar aqui, porque talvez eu possa falar mais do que o colega. Agora me parece que vai ser a vez dele me fazer a segunda pergunta. Deixa eu entender, está no segundo bloco já, foi feita a pergunta, você fez a resposta, é isso, Kleber? Ah, não, começou com você perguntando, eu fiz a pergunta para ele respondeu, ou não, eu fiz a pergunta para você, né, Berg? Aí o Berg me respondeu e eu estou fazendo a réplica agora. Agora é a vez dele fazer a segunda pergunta dele. Segunda pergunta. Ah, então é o terceiro bloco, agora quem pergunta é o Berg, é isso? É o segundo bloco agora. Agora vai iniciar o segundo bloco. Acabou o primeiro agora. Tá, então vai lá, faça a sua... A pergunta é muito simples. Aonde o professor Kleber vai conseguir textos para que esse acontecimento de Mateus, o sermão escatológico de Cristo, possa acontecer no futuro? A minha pergunta é bem simples e objetiva. Aonde ele vai conseguir texto para atestar tal pensamento dele futurista? Porque de Mateus e Apocalipse não existe textos de um terceiro templo, e para que essa profecia, que logo depois da grande tribulação, é a volta de Jesus, como o professor Kleber acredita. A minha pergunta seria, aonde, professor Kleber, você vai conseguir textos de Mateus e Apocalipse para um terceiro templo? Pode procurar, pode ir pesquisando aí, tá? No Google, onde você estudar aí, que você não vai encontrar texto de Mateus e Apocalipse para um terceiro templo, já que vocês esperam também a perspectiva futurista de um anticristo. Aonde, meu Deus, que tem esse texto de anticristo e que ele vai sentar no templo de Deus? Aonde vocês vão conseguir esse texto? Porque quando Paulo escreve, o templo estava em pé. O próprio Paulo viaja para Jerusalém para fazer adoração, no meio do seu povo, o povo judeu, e pregar para judeus o evangelho da graça. Você mesmo sabe disso. Paulo, ele transitava entre Grécia, Roma, Jerusalém. Então, a minha pergunta para você, professor Kleber, não vale usar 2 Tessalonicenses 2:3, porque o templo estava em pé quando Paulo está escrevendo. Paulo escreveu em meados do ano 50 ao ano 60. A minha pergunta é essa, professor Kleber, espero que ele me responda com a Bíblia e não com o pensamento dele. Ok, foi feita a pergunta, Kleber, a tua resposta, 7 minutos. Então, lembrando, pessoal, o tema proposto é aqui, a vinda de Jesus no Mateus capítulo 24, ela já aconteceu, ela já cumpriu, esse é o tema que nós estamos aqui para debater. Ele me perguntou aonde eu ia conseguir texto para atestar a construção de um terceiro templo, né? Ou sobre um anticristo que ia sentar no templo. Pessoal, vocês viram eu falar aqui sobre construção de terceiro templo? Vocês estão acompanhando aí pelo TikTok, aqui pelo vermelhinho, né? Que não pode falar YouTube lá no TikTok. Vocês viram eu falar aqui de construção de terceiro templo? Vocês viram eu falar aqui de anticristo? Eu não sei de onde é, porque o texto aqui fala dos falsos profetas e fala dos falsos cristos
fala da multiplicação de iniquidade, fala da perseguição que teria contra o povo judeu, e vai falar de guerras, de rumores de guerra, de terremoto e maremoto. Aí eu não sei como que ele conseguiu ver aqui razão para perguntar sobre a construção de terceiro templo. Sei de onde é que ele está tirando essa pergunta, que em momento algum eu falei que vai ser construído ou que não vai ser construído um terceiro templo. Eu não falei também sobre anticristo sentar em trono. Então, Berg, eu não sei de onde é que você está tirando essas ideias, não, né? O que eu estou aqui defendendo, o que eu falei para você até aquele dia lá do debate, aquele debate, não, aquele pequeno diálogo que a gente teve lá no seu perfil lá, do TikTok, eu disse para você, há coisas registradas em Mateus 24, que já aconteceram, que já se cumpriu. Há outras coisas que não se cumpriu, que não aconteceu, como, por exemplo, o evangelho ser pregado para todas as nações. Isso não aconteceu nos dias dos apóstolos, da igreja primitiva. Ainda não aconteceu hoje em nossos dias. Tem lugares no mundo que as pessoas nunca ouviram falar o nome de Jesus, não sabem o que é a Bíblia, não sabem quem é o Deus dos hebreus. Então, há nações que ainda precisa ser alcançado, né, por essa mensagem do evangelho do reino de Deus, certo? E outra coisa que eu falei que não aconteceu foi justamente o que nós estamos debatendo aqui hoje, a vinda de Jesus. Nessa vinda que nós lemos aqui, ó, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então, o que está escrito aqui no versículo 30 não aconteceu. As tribos da terra, os povos da terra, ainda não fizeram essa lamentação, ainda não viram o Filho do Homem descer nas nuvens do céu, com poder, com muita glória. Jesus ainda não voltou. Então, aquilo que está escrito aqui no versículo 30 e no versículo 31, e também lá no capítulo 16 e versículo 27 de Mateus, que foi o texto que se utilizou, que fala que o Filho do Homem há de vir e vai recompensar, né, os seus discípulos pela obra que eles fizerem. Jesus vem na glória do seu Pai. Esse era um termo comum, lembra? Jesus falou, olha, quando eu descer, eu vou confessar diante do meu Pai, se vocês não me negarem, aquele que me negar, eu vou negar também diante do meu Pai. Jesus, no dia que estava sendo julgado, vocês vão ver o Filho do Homem vindo na glória do Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso. Então, isso é comum, a linguagem que Jesus falou muito. Jesus falou muito a respeito da sua vida. Inclusive no capítulo 24 do livro de Mateus. Então, meu filho, eu não sei de onde o senhor conseguiu construir essa ideia dessa pergunta, que eu estou usando Mateus 24 para falar, para defender a construção de um terceiro templo e de anticristo. Sinceramente, não sei. Professor isso aí, Cândida, posso me interromper rapidinho? Não. Então, pessoal, como nós vemos aí, nós temos que aceitar a Bíblia. Extrair, existe uma coisa que se chama exegese. O que é uma exegese? É você extrair a informação do texto. E existe aquilo que se chama exegese, que é colocar o seu pensamento no texto. Então, eu vou ler o texto, aí vocês vão fazer exegese. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Com poder e muita glória. Isso aqui está informando que alguém vai aparecer no céu, esse alguém é o Filho do Homem, e as pessoas da terra, os povos da terra, ir olhar e ver ele. Pessoal, isso aqui aconteceu? É isso que está sendo informado? Quem é o Filho do Homem aqui? É o Tito? Quem são os anjos aqui? Será que são os soldados romanos?
Inclusive, o colega falou aí, foi a minha primeira pergunta para ele. Ele falou aqui que o filho do homem aqui é o próprio Tito, e os anjos aqui são os soldados romanos. Então, o que ele falou aí, na resposta, na primeira pergunta que eu fiz para ele está fazendo uma exegese, está colocando o pensamento dele no texto, e não está extraindo a informação do texto. O texto está falando da vinda de Jesus. Da vinda de Jesus. Então, isso aqui não se cumpriu, isso aqui não aconteceu. Pode encerrar meu tempo aí. Muito bem, o Kleber já está fazendo a resposta dele. Aliás, já fez a resposta dele. Agora o Berg vai fazer a réplica do que o Kleber falou. Vai lá, Berg. Bom, porque eu acho que o Kleber também não me entendeu. Esquece o anticristo, se esse é o problema. A minha pergunta para ele é Mateus 24. Olha o que ele disse aqui, ó. Mateus 24, 30. E logo depois daquela aflição, de qual? Da queda do templo, o templo não está em pé. Eu vou repetir mais uma vez. Logo depois daquela aflição, para mim aconteceu no ano 70. Então, logo depois, Jesus tinha que ter voltado. Olha o que diz. E logo depois daquela aflição, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. E então aparecerá no verso 31. Aparecerá quem? Quem? O sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão. Verão, tá? Aí, olha como é interessante o professor Kleber querendo fazer uma exegese. Ele não fez exegese, tá? Por quê? Ele não explicou o texto. Ele debate, tenta refutar os meus argumentos, mas ele não consegue refutar o texto. Porque logo depois da queda de Jerusalém, a dispensação do povo tem um sinal, o povo lamenta e Jesus tem que voltar. Isso aconteceu? Então, a colocação do professor Kleber é muito fora do contexto. Ó, logo depois, vamos pegar, de quê? Logo depois de quê? Do templo, das dores, do princípio, a dispensação, né? As grávidas, daqueles que orar para que não ocorra no sábado, nem no inverno, tá? Ocorreu tudo aquilo que ele falou no contexto. Ok, tudo bem. Só que agora nós temos o verso 30 em diante, que logo depois daquelas aflições, verso 31, o povo ia lamentar e eles veriam, logo depois de qual dia? Do ano 70. Então, o professor Kleber, você tem um problema muito grande, eu não sei se é de audição, né? Ou de compreensão. Porque eu falei para você do tal anticristo, porque o terceiro templo. Por que o terceiro templo? Porque o templo caiu. E para isso acontecer esse sermão, o templo tem que estar em pé e aquela geração tem que estar viva. Pelo menos 3 vezes. Jesus cita em seus sermões, esta geração não passará assim que tudo se cumpra. Mateus 23, 36, Mateus 24, 34, Marcos 30, 13, verso de número 30. Observamos então, da onde você vai ressuscitar esse povo, como você vai trazer aquela geração de volta para o dia de hoje, como é que você vai colocar isso no contexto de hoje, se aquela geração não existe. Outro problema que nós temos também, né, para o professor Kleber, que quer explicar aí Mateus 24 para os seus seguidores, ele tem que dar muita justificativa. Quando Caifás disse, ele disse para Caifás, eu sou e verás a vinda do Filho do Homem nas nuvens do céu com poder e glória. Caifás está vivo, o sumo sacerdote, que quando tu és o Filho de Deus, eu sou e verás. Mateus 26, 64, Jesus disse, eu sou e verás o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Então você tem que ressuscitar também Caifás, o sumo sacerdote, porque Caifás tinha que estar vivo. Por isso que nós, preteristas, acreditamos que no ano 70, toda aquela galera que o transpassou, Apocalipse capítulo 1, verso 7, e verão ele nas nuvens do céu. Não seria ele de fato, mas seria aquele que tipifica a pessoa de Cristo, o Tito Vespasiano. Jesus não é o executor da profecia.
Jeremias não é. O próprio Moisés também tem o teu antecessor, o Arão, ele que toca o cajado nas águas, ele que faz as pragas vir sobre o Egito. Então, observamos bem aí essas questões que os textos nos traz, que o professor Kleber jamais ele vai conseguir responder com a Bíblia. Mais um texto para ele, vou fazer para ele, exegese agora, tá? Mateus 24, verso de número 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, não é mundo cosmo, tá aqui? Em testemunha a todas as gente, e então virá o fim. O livro de Colossenses, escrito por Paulo, capítulo de número 1, eu vou citar pelo menos 3 textos para o Kleber, tá bom? 3 textos, Colossenses 1, verso de número 23. A gente vai ler agora esse texto para dar ênfase à exegese de Mateus 24, 14. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que está debaixo do céu, do qual eu, Paulo falando, eu sou feito ministro. O primeiro texto para explicar Mateus capítulo 24, verso 14. O segundo texto encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24, versículo de número 7, perante o tribunal de Félix. E olha o que o texto aqui nos diz sobre o evangelho ter sido pregado para todo aquele povo, aquelas pessoas. Temos achado que este homem é uma peste, promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo. É a Bíblia que está falando, professor Kleber. Isso aqui não é da minha cabeça. Eu não inventei esse texto. Está na Bíblia, que Paulo pregou o evangelho em todo o mundo. 2 textos, mas se você quiser também pegar mais um, você pega Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Cristo Jesus, acerca de vós, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. O evangelho da fé, o evangelho da salvação, o evangelho da esperança. Eu acho que o professor Kleber esqueceu de aprender a fazer uma exegese e faz exegeses e não exegese. Valeu, aqui eu terminei minha fala. Muito bem, deixa eu zerar o tempo aqui. Lembrando, gente, a gente está ao vivo para o TikTok e para o Facebook, tá bom? São exatamente 8h35 de sexta-feira, ok? Estamos ao vivo aqui agora com Daniel, aliás, com Lindenberg e com o professor Kleber Guedes, ok? Estamos ainda no segundo bloco. Agora o segundo bloco, vamos continuar aqui. Agora é o Kleber que faz a pergunta, ok? Kleber, faça a tua pergunta, 2 minutos. Seu microfone. Certo, maravilha. Eu vou ler aqui um texto bíblico para fazer a segunda pergunta. Vou ler a pergunta primeira. Existe algum registro histórico que Jesus apareceu no céu com seus anjos no ano 70? Vou repetir. Existe algum registro histórico que Jesus apareceu no céu com seus anjos no ano 70, conforme diz Mateus 24, 30? Ok. Gente, Aí você cita a fonte. Peraí. A pergunta, às vezes tem 2 minutos, mas às vezes pode ser 30 segundos, 15 segundos, não tem problema, ok? E também a tréplica, ela também pode ser no tempo que vocês quiserem, menos de 7 minutos. Responder com 3 minutos, com 2 minutos, tá valendo. É vocês que controlam esses 7 minutos aí, tá? Não precisa esticar, não sei o quê, vocês que controlam, tá bom? Vamos lá, agora então, a resposta... Eu vou só reformular a pergunta novamente para ele entender bem. Eu vou ler Mateus 24, 30, que diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos 4 ventos de uma e outra extremidade dos céus. A pergunta é: existe algum registro histórico que Jesus apareceu no céu com seus anjos no ano 70, lá em Jerusalém,
por favor, se existe, cite as obras históricas que você tem como fonte. Ok, vai lá, Berg, 7 minutos. A maior fonte é a Bíblia. Sabemos que no hebraico a palavra para anjo não é anjo de asinhas que vocês imaginam. Essas fadinhas do conto de fadas, anjo é malar. Malar são mensageiros. Quando você pega Apocalipse, capítulo 1, verso 20, João perguntou quem eram as 7 estrelas que estavam na sua destra. Ele disse, eu vou te explicar o mistério. As 7 estrelas são 7 anjos. 7 anjos são 7 mensageiros. Quando você pega Malaquias 2, verso 7, diz que o sacerdote, ele é o anjo da igreja. Ele é o mensageiro. Mas esse anjo, ele não é um ser de fada, como provavelmente o professor Kleber pode pensar que é um ser de asas. Anjos no hebraico é somente mensageiro. Jesus é mensageiro, João Batista é mensageiro, os discípulos são mensageiros e Jesus enviou para colher os seus escolhidos. Quando você vê em Mateus 10, Jesus vai comissionar os seus anjos, os seus mensageiros, os 12 apóstolos. Ele disse, ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem eram esses anjos? Eram os apóstolos. Quem eram os escolhidos? Colhido antes da destruição do templo. Por isso que eles saíram da cidade de Jerusalém, pelas advertências de Mateus 24, 17. Quando vide isso na Judéia, fujam para os montes. Mateus 24, 17. Jesus está colhendo os seus eleitos, que eram os judeus, que eram cristãos ali, quando Cristo estava com seu ministério terreno. Quando você pega também o livro de Atos, capítulo 1, verso de número 8, ele diz, ser-me-eis minhas testemunhas, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Lembramos de Mateus 24, mais uma vez, o 14, o evangelho foi pregado a todas aquelas nações. Lá não tem mundo no grego. Lá não tem. A palavra que aparece lá no grego é okomene, que significa mundo habitado, terra habitada. Aí muita gente pega essa palavra e vai universalizar na ideia de hoje. Quem é? O futurismo. Porque não pega um pouco de grego, diferente de João 3,16, porque Deus amou o cosmo, no grego. Lá no livro de Mateus 24, não vai ter um texto lá dizendo no cosmo. Está lá o quê? O que vai estar lá é aiono, é esta geração, o fim da era, Mateus 24, verso 3. Mateus também lá, 24, 14, é aicomeno, que significa terra habitada. Então, quem eram os escolhidos? Quem eram esses anjos que ele enviou? Você vai ver 7 igrejas da raça em Apocalipse. E 7 anjos. 7 bispos de cada uma igreja tinha um anjo, que era o bispo. Quem era que estava colhendo? Jesus. Ele estava colhendo os seus eleitos. Então, vejamos que muitos foram colhidos com a morte de Tiago, no capítulo 13 do livro de Atos. Você vê que a história narra que Tiago foi decapitado. Ele foi o quê? Ele foi colhido. E o próprio Cristo disse que quem matasse um dos seus discípulos faria um favor a Deus. Paulo pediu a morte. E Paulo disse que era melhor estar com Cristo do que estar com a igreja. Então eles foram colhidos de uma forma para estar com Cristo na eternidade, reinando com Jesus. O celular caiu aqui. Deixa eu ver se volta. O celular deu um balão, ó. Deu um balão. Toquei com ele sem querer aqui, ó. E agora tem que esperar o Wesley. Tá sem voz. É só você abrir a imagem, só. Não. Deixa eu ver. Você está transmitindo. Aonde? A opção. Aqui? Ah, eu toquei o dedo mesmo na câmera, ó. Então, professor Kleber, a minha resposta para você é o seguinte. Jesus, ele voltou em juízo. Ele não voltou para a igreja. Ele voltou para os judeus. Ele não voltou para os discípulos. Não. Haverá uma volta que nós cremos dentro da visão preterista parcial, narrado por Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso 16. É ali que acontece a volta de Jesus para habitar conosco na terra. Não é Mateus 24, é Mateus 25, 31. É Apocalipse 20, verso 11. Nós não negamos a volta de Jesus. Mas concernente a Mateus 24, não é a volta de Jesus, é a volta em juízo, que é chamado na Bíblia o dia do Senhor.
em Apocalipse 1, verso 10. João foi arrebatado para onde? O dia do Senhor sobre Jerusalém. Também 2 Pedro 3, verso 10. O dia do Senhor virá como ladrão. Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2. O dia do Senhor virá como ladrão. Esse dia do Senhor é passado dentro da Torá, né, ou não quero falar Velho Testamento, 24 vezes. Sobre a Babilônia, você vai ver também ali no capítulo 13, verso 10. O dia do Senhor viria sobre os babilônicos. Dia do Senhor, dia da ira. Dia de juízo, não é a volta gloriosa. Eu não sei por que você está inferindo a ideia da volta de Jesus em Mateus 24. Não é ali, porque se for, o texto vai narrar logo depois desses eventos, Jesus aparecerá no céu com os anjos. Apareceu? Não. A gente não crê que apareceu ali no ano 70 a volta de Cristo, da forma que nós esperamos. Acreditamos que foi o dia do Senhor em juízo, porque se você afirmar que Mateus 24 ainda vai se cumprir, você vai ter problemas para responder as palavras do próprio Jesus. Como, por exemplo, depois daquele dia haverá uma grande aflição, como nunca houve, e verão um sinal. Depois da queda e a aflição daquela geração, você tem que provar aí pra gente como é que você vai fazer esse marabalismo para colocar Mateus 24 para o futuro, se não existe mais um templo em Israel até hoje. A profecia de Jesus está com a sentença de juízo em Mateus 24 até o versículo 51, que é o final do sermão escatológico de Jesus. Agora eu encerro, pode falar, professor Cláudio. Muito bem, agora é a réplica do Kleber, ok? Réplica do Kleber. Kleber, vai lá. Então, pessoal, a pergunta que eu fiz para ele foi a seguinte: ó. Existe algum registro histórico que Jesus apareceu no céu com seus anjos no ano 70? Aí, se tem, cite a fonte. Ele até falou assim, não, eu tenho uma fonte maior que a Bíblia, né? Mas só que ele não mostrou Jesus aparecendo no ano 70 na Bíblia, certo? Porque é exatamente isso que diz o texto. Ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, o que o texto está informando? Que as pessoas, quando o Filho do Homem descer, esse Filho do Homem aqui é o próprio Jesus está falando, quando ele descer do céu, ele desce com a comitiva de anjos, e as pessoas que estão aqui na terra verão, eles vão ver, igual estou vendo o Wesley, igual estou vendo o próprio Berg aqui, igual você está nos assistindo, está nos vendo aqui. Então, as pessoas iriam ter experiência de ver, mas não tem nenhum historiador, nem Flávio José, que comentou, nem o historiador também da história eclesiástica não falou que Jesus voltou no ano 70, né? Eusébio de Cesareia. Ele não falou isso, que Jesus voltou. Não existe nenhum historiador que diz que no ano 70 Jesus apareceu no céu com seus anjos. Ali, isso aí, infelizmente, é uma escatologia imaginária. Isso se chama exegese, que é diferente de exegese. Exegese, você extrai a informação do texto, que é o que eu estou fazendo. O que o texto informa? Informa que vai ter um sinal no céu, que é o Filho do Homem que desce. Os povos da terra se lamentam e vê o Filho do Homem, junto com os anjos, o Filho do Homem vindo glorioso, poderoso, porque eles tinham visto o Filho do Homem como um servo, como alguém que foi martirizado, que foi morto, agora vai ver ele vindo como rei, como um ser poderoso, certo? E vem descendo com ele justamente os anjos. Aí você pega o versículo 30 e 31, harmoniza ele com o texto de Mateus 16, 27, que foi um tiro no pé que o nosso nobre amigo Berg deu, né? Aí você harmoniza com o capítulo 25, com a parábola dos bodes, quando Jesus está descendo ali. Quem é que desce com Jesus? Quem é que desce glorioso? Quem é que desce para recompensar? Não é o próprio Jesus, querido? Então, meu irmão,
Não tem como. Jesus não é não é o general Tito. Os anjos aqui, você falou aqui, ó, eu até anotei, os soldados romanos. Eu pensei, parece que você estava querendo falar que os soldados romanos eram os anjos. Você fala, o anjo é mensageiro, tal, 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 mas soldado vem para punir, para castigar, para fazer guerra. Se anjos é mensageiro, eles não comunicaram nenhuma mensagem, né, para o povo judeu. Chegaram lá e massacraram. Mataram mais de 1 milhão de pessoas. Aí você fala aqui do versículo 29, né? Logo em seguida, ou depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Que tribulação é essa? Né? A grande tribulação que foi dita nos versículos anteriores, onde mulheres tiveram sua barriga cortada, tirava a criança, colocava um gato no lugar da criança, judeu era morto, foram queimados, foi uma coisa horrível ali que aconteceu. Essa é a grande tribulação. Depois que acontece essa grande tribulação, né, aí fala que haveria, antes da vinda de Jesus aqui, né, a lua não dando a sua claridade, as estrelas caindo, os poderes do céu sendo abalados, aí nesse momento aparece o Filho do Homem. É isso, meu irmão Berg, que o texto está informando. E eu fico esperando aí o senhor apresentar pelo menos um historiador, cara, que vai testificar. Ah, rapaz, eu lembrei agora. Tá na Bíblia mesmo, cara. Esse negócio aí de pessoas que falavam que Jesus já tinha voltado. Eu lembrei que está na Bíblia. Paulo falou sobre isso. Se não me engano, está em 1 Timóteo, capítulo 2, Ele fala, olha, tem alguns aí, tal de Himeneu e Fileto, parece que era Himeneu e Fileto, que anda dizendo que Jesus já voltou. Exatamente essa mensagem que você está pregando aí, né, que dizia que Jesus já tinha voltado, já tinha gente lá nos dias de Paulo que estava pregando que Jesus já tinha voltado. Parece que é 1 Timóteo capítulo 2, é 2 Timóteo capítulo 2. E Paulo vai condenar essa mensagem, vai condenar esses mensageiros aí, porque estava pregando uma grande heresia. Jesus não tinha voltado ainda. Está na Bíblia sim, Berg. Pessoas que pregavam que Jesus já tinha voltado, só que Paulo discordava dele, falou que eles estavam pregando uma heresia. Então, é a mesma mensagem que você anda pregando, Jesus já voltou. Paulo diz, Jesus não voltou, ainda vai voltar. Né? Essa vinda de Jesus aqui, até que prove ao contrário, né? Até que alguém apresente um historiador que traga evidências e prova que Jesus apareceu lá no céu, no ano 70, com a comitiva de anjos, e as pessoas da terra naquela época viram Jesus glorioso ali, Jesus poderoso ali. Aí sim, eu vou dizer que você está certo, nós estamos errados. Mas até agora, meu irmão, você não conseguiu mostrar. Mas eu fico aí na expectativa de ver o senhor mostrar, tá bom? Muito bem, muito bem. Gente, acabou o segundo bloco, tá? Vamos para o terceiro bloco agora. Agora o Berg faz uma pergunta de 2 minutos para o Kleber. O Berg vai fazer uma pergunta de 2 minutos para o Kleber. Vai lá, Berg. Será que Deus mudou a Bíblia na ideia do professor Kleber? É porque ele acredita na imaginação do Kleber que o sol lá de Mateus é um sol literal, que a lua é uma lua literal, que o sol vai realmente escurecer. Essa é a fantasia da interpretação do professor Kleber, sem conhecer o Pardes das interpretações judaicas, e ele diz que é messiânico ainda. Esse é o pior de tudo, ver uma pessoa dizer que é messiânico, mas não conhece a interpretação do Pardes, que são os 4 níveis de interpretação, o Peshat, o Remes, o Draste e o Sod, para identificar o que é literal, o que é simbólico, e o que é alegórico e o que é metáfora. Então, tenha-se mais um pouco de profundidade
professor Kleber, para que você possa trabalhar com realmente uma interpretação bíblica textual. Eu acho que você você nunca leu, não sabe. Você não sabe o que é uma alegoria, não sabe o que é que o texto. Uma pessoa que é professor não sabe o que o texto está dizendo, se é literal. Ele está usando o Mateus, se acreditando que o sol, a lua vai ficar menstruada. Lá na. Não sei nem pode falar essa palavra, mas já falei. Lá em Atos capítulo 2, não repito mais. A lua ficará vermelha. A lua ficará da cor de sangue. Eu não ia falar, não, mas ele vai continuar fazendo tréplica ou vai fazer a pergunta? Ó, Tem é ainda. assim, ô Calberg, o seu tempo agora é para pergunta, só que assim, se você não fizer pergunta, o debate não vai ter rumo, cara. Tá bom, tá bom. Eu vou entrar lá no texto para ele. É rápido, é só isso, para concluir. Está terminando o tempo também. Fazer, Lá em Eclesiastes, fazer capítulo 1, verso de número 1, você só tem diz o 20 seguinte, minutos. Você só... certo? Lá diz o seguinte, que o sol e a lua permanecerá para sempre e sempre volta para o seu lugar. Como então o mundo vai acabar? Como então vai se acabar tudo? O sol vai ficar vermelho, a lua vermelha e o sol vai ficar em trevas, professor Kleber. Ok, os 2 minutos do Berg já deu. Kleber, você tem 7 minutos para a tua resposta. Ó, nobre. Não, a primeira pergunta sua não foi sobre Mateus 24. A segunda pergunta tua, você tira até do Evangelho de Mateus, leva lá para Eclesiastes. E pergunta como que o mundo vai acabar por causa de um texto lá de Eclesiastes. No Eclesiastes não está tratando do fim do mundo, não está tratando da vinda de Jesus, nem do aparecimento do Mashiach, né? Então, esse texto aí que você citou não tem nada a ver com vinda de Jesus, não tem nada a ver com o que nós estamos debatendo aqui, Alberto. Certo? Então, eu espero que o senhor me faça perguntas com relação ao tema, meu filho. O tema aí que nós estamos discutindo é a vinda de Jesus, relatada em Mateus 24. Já aconteceu? Você disse no início da live que ia defender isso, ia sustentar isso, certo? Eu estou dizendo e provando aqui, certo? Que Mateus 24, versículo 30 e 31 não se cumpriu, não aconteceu ainda. Aí você vai me perguntar sobre Eclesiástico, lua, sol, né, que se volta para o lugar e papapá. Lá não está falando da vinda de Jesus, não, certo? O texto, vamos trabalhar o textos que fala da vinda de Jesus. E como eu disse para o senhor, aí você fala a fantasia dele, que o sol vai se escurecer, que a lua não vai dar claridade, que as estrelas cairão do firmamento. Fantasia minha? Foi eu que disse essas palavras? Isso aqui é uma invenção do Kleber Guedes? Ou é de Jesus? Isso aqui é fantasia minha? Se isso aqui é uma fantasia, como você acha que é fantasia, então quem está fantasiando aqui não sou eu. Quem está fantasiando aqui é Jesus. Se é uma fantasia, eu entendo que não é fantasia. Eu sei o que é que Jesus está falando aqui. Que antes da sua vinda, né, o sol ia escurecer, a lua não ia dar sua claridade, as estrelas iam cair do firmamento, os poderes do céu serão abalados, entende? Aí você fala, você não conhece hermenêutica judaica, aqui, ó, tesouros ocultos, José Epstein, o método judaico do primeiro século para o entendimento das escrituras. Isso aqui foi um curso de hermenêutica judaica que eu fiz com esse rabino aqui, ó, José Epstein, e a gente estudou um pouquinho sobre a hermenêutica judaica. Inclusive, eu estou aplicando pouco dela aqui nesse texto, certo? Estou se utilizando de uma das ferramentas da interpretação, né, da hermenêutica judaica aqui nesse diálogo que eu estou tendo com o senhor. Quem é o filho do homem? Com relação à messianidade que vem. Esse termo é utilizado para falar da humanidade
do Filho de Deus, Filho do Homem, citado lá em Daniel capítulo 7, que ia vir, ele recebia um reino, ia fazer com que seus súditos participassem desse reino. Ele se apresenta diante lá do ancião de dias, aí o ancião de dias entrega para ele um reino, certo? E é esse rei, é esse Filho do Homem que Jesus está se tratando com esse título aqui, para as pessoas entenderem que ele estava falando dele próprio. Que ele vai aparecer, ele vai retornar, ele vai cumprir as profecias messiânicas. Lembra? É nesse tempo que você vai restaurar o reino a Israel. Por que foi feita essa pergunta? Porque Jesus, quando vem como servo sofredor, ele não restaurou o reino de Israel. Mas ele precisa fazer isso, ele vai cumprir tudo aquilo que diz as profecias, ele vai restaurar esse mundo. É função do Messias restaurar a paz, a harmonia entre animais, a harmonia na criação. Ele vai restaurar esse mundo por completo. Esta é a missão do Messias. A paz entre os homens. Isso ele vai fazer quando ele retornar. Isaías capítulo 11 vai se cumprir literalmente. Isaías 35 vai se cumprir literalmente. Entendeu? Então, vai haver paz nesse mundo. E quem vai plantar essa paz é o Messias, é o Filho de Deus. Ele vai estar sentado lá em Jerusalém, governando a partir de Jerusalém todos os povos. Quando que ele vai fazer isso? Quando ele retornar. Entende? É simples. É isso que vai acontecer. Os servos de Deus vão participar desse reino glorioso. Então, eu não vou falar de Eclesiastes, eu vou falar do que está aqui no texto. Entendeu? Depois eu tenho mais outra pergunta interessante para o senhor com relação a essa temática. Você vai ver que todas as minhas perguntas está dentro de Mateus 24, está dentro do tema que nós estamos debatendo neste momento. E parece que o senhor nem preparou as perguntas. As perguntas, elas vão surgindo por acaso. Então, tem que se preparar, o irmão Berg. Então, o Filho do Homem ainda vai voltar. E Jesus, ele não estava aqui fantasiando, ele estava falando de uma realidade, né? Ele fala que o sol ia escurecer, que a lua não ia dar mais essa claridade, que as estrelas iam cair do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Quem disse isso aqui foi Jesus, Yeshua, o Mashiach, o Cristo. Não foi Clébio. Isso aqui não é fantasia minha. Agora, se você está dizendo que é fantasia isso aqui, então você está dizendo que Jesus está fantasiando. Certo, irmão? Forte abraço. Ok. Agora nós ainda está no terceiro bloco, tá? Agora é a réplica do Berg. Berg, réplica, 7 minutos, pode ir lá. Bom, o professor Kleber nunca responde minhas perguntas em Mateus. Logo depois daqueles dias. Qual dias, professor Kleber? Lembra disso? Grava na memória. Logo depois daqueles dias, ou daquela aflição. Qual aflição, Kleber? Você falou lá atrás, você se contradiz muito. Lá atrás você falou que houve realmente o sofrimento do povo judeu no ano 70, perderam sua cidade, perderam sua cidadania, perderam sua identidade, perderam o seu templo. Isso é história. Nem judeu nega isso. Nos judeus ortodoxos nega Cristo, o Novo Testamento. Mas história eles não podem negar, porque até hoje eles estão sem um templo sagrado e eles esperam um Messias, que essa é a sua visão, né? A visão futurista é que o Messias vem para restaurar algo literal. Você disse que Cristo vem para trazer shalom, paz. Em João ele disse, a minha paz eu vos dou. Lá em Romanos também ele disse que agora temos paz com Deus porque fomos justificados por Cristo. Quem nos justifica? Quem nos coloca no reino? E o professor Kleber, ele me pediu coisas que estão na Bíblia. Ele pediu Cristo no reino. E eu vou provar para ele Cristo no reino. Em Lucas 24, os 2 discípulos se encontrou com Cristo glorificado. Quando Cristo morre, ele é um Cristo vencido. É um Cristo derrotado. Mas quando Cristo ressuscita, é um Cristo em glória.
no reino do Pai. E quando você pega João 21, Jesus comeu peixes, glorificado no reino do Pai. Passou 40 dias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, falando coisas concernentes ao reino. Qual o reino? O reino que estava em vigor. O reino que é entregue para o discípulo após ele ressuscitar. E ele diz que o reino dos céus é tomado à força. Ele diz que o reino do céu não é uma forma visível, mas é invisível. O reino do céu é dentro. Não é esse reino que o grande povo de Israel esperam há milênios, né? Há milênios, porque está com 2.000 anos aí que eles esperam ainda. Aí vai lá estudar para pegar a profecia do Velho Testamento, vai pregar tudo lá que o povo judeu espera. Eles fazem essa salada de cristianismo aí, misturando com a crença do judaísmo. Eu vejo uma complicação muito grande, professor Kleber, você atribuindo as profecias do Velho Testamento, até porque João disse, lá em Lucas, que a lei e os profetas duraram até João, encerrou a profecia messiânica, não tem mais vinda de Messias. E ele disse em Mateus 23, ele diz que eles vão clamar pelo Messias, eles vão chorar pelo Messias, mas o Messias já veio, porque Daniel 9, 26, 27, disse que o Mashiach seria tirado. Cristo, na metade da semana, ele foi tirado. Mas eu sei que você quer realmente debater Mateus 24, e a gente vai debater Mateus 24. Você pensou que eu não estava com perguntas, mas eu estou com perguntas. Mas eu não conheço muito bem o pensamento messiânico concernente a Mateus. Eu nunca debati com o messiânico, já debati com cristãos, futurista, mas eu vejo que o seu pensamento, ele não é um pensamento cristão. Já percebi isso dentro das suas falas. Mas eu vou trabalhar com você aqui o capítulo 24 de Mateus, o versículo de número 31. Então aparecerá o sinal da vinda do Filho do Homem e todas as tribos. Essas tribos não é o mundo, não é globo, não é Ásia, não é Japão, não é China. Essas tribos, ela também se encontrava no dia de Pentecostes. No capítulo de número 2, você vai ler agora, se você quiser, e o versículo de número 5 diz que estavam pessoas religiosas que existiam debaixo do céu. Atos 2:5. E em Jerusalém habitavam judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Você não queria a palavra nações? Está falando de quê? Da Europa? Da China? Do continente asiático? Do continente... Não! Está falando daqueles povos que residiam entre Israel, a Síria, Fenícia, Mesopotâmia, Ásia. Então, esses continentes ali, eram as nações que estavam lá. Não era nação global. Eles não conheciam o globo, não conheciam a geografia. Os autores desses livros, eles não tinham a ciência que nós temos, a tecnologia, o conhecimento, para saber o que é o globo. Eles não conheceram a Europa. Eles não sabiam que existia. Como Deus vai falar com a Europa, se a Europa não existia? Porém, Deus falaria com alguém que não existe? Ele falaria com o vento, por exemplo? Com essas pessoas que nem existiam? Os continentes que hoje nós conhecemos geograficamente, a gente sabe que existe. Então, essas nações eram aquelas nações que povoavam terra habitada, que a palavra no grego é aikomeno. Aikomeno, terra habitada. Não tem lá globo, não tem cosmo nesses contextos de Mateus 24. Entende? Então é muito difícil. Quando você pega todo o contexto, quando vi Jerusalém cercada, saber que o fim está próximo. O fim de quê? De tudo que ele profetizou. Você vê Cristo no reino, você vê Cristo no trono, você vê Cristo subindo, você vê os anjos que você queria ver. Ah, mostra-me os anjos. No ano 70, ele já veio muito antes. Ele já veio em glória. Está lá 2 anjos de branco, diz, por que tu olha para este homem? Olha que coisa linda. Isso é Bíblia. Agora, se você não crê na Bíblia, só crê em alguns textos, os textos não servem. Parece que é isso, professor Kleber. Você tem um problema com Bíblia. O que você quer, você só quer o que você quer ouvir. Você não quer ouvir a Bíblia. Você quer ouvir o que você pensa. Texto que corrobore com a sua filosofia. Tá bom? Aqui eu vou encerrar. Vou deixar para o próximo bloco. Pode responder. Muito bem.
Muito bem. Acabou esse primeiro bloco do bloco. Aliás, esse primeiro momento do bloco 3. Agora inverte, tá? Agora é o Kleber que faz pergunta por Berg. Kleber, 2 minutos aí na tua pergunta, ok? Na verdade, é o Berg agora, ó, faz a pergunta. Agora é o terceiro bloco, o início do terceiro bloco. Não, é que na verdade foi ele que começou. Tanto é que ele começou a fazer uma réplica e uma tréplica, na verdade. Lembra que você falou? Ele vai perguntar ou vai fazer tréplica? Ele fez a pergunta dele. Agora é tua vez. Bloco Tá. 3. Então é a minha última pergunta, então, né? Aí Exato. depois vai ter a última pergunta, Berg. Berg, presta atenção bem na pergunta que eu vou te fazer. Tá bom? Eu não vou perguntar de Jeremias nem de Apocalipse, não. Ó, quais as diferenças entre os eventos da grande tribulação, citada em Mateus 24, e da vinda de Jesus, segundo Mateus 24? Quais as diferenças dos eventos citados da grande tribulação e da vinda de Jesus, segundo Mateus 24? Muito bem, tá aí feita a pergunta. Berg, 7 minutos pela tua resposta. A diferença é porque não haverá grande tribulação na volta de Jesus, anteriormente ou posterior. Cristo vai entregar o reino para o Pai, em 1 Coríntios 15, 24, quando ele sujeitar todos os inimigos, colocar debaixo dos seus pés, então ele entregará o reino para o Pai. Sabemos que quando é que ele vai entregar o reino para o Pai? Quando virá o juízo e seu trono será posto para julgar todas as nações, como está narrado em Mateus 25, 31. E assentará no trono de glória e separará bodes de ovelhas. Então, aquele trono branco lá que está em Apocalipse, ele não é diferente do trono que Cristo sentará. Esse trono não é do eterno, esse trono é de Jesus. O eterno não vem à terra. O eterno ninguém vai ver. Mas veremos sim a face de Jesus quando ele virá julgar as nações definitivamente. A diferença entre a volta de Jesus da grande tribulação é que não acontecerá essa trajetória de desgraça sobre o povo. Haverá somente alegria, haverá eternidade, a morte vai ser destruída, os mortos ressuscitarão, como disse Daniel, como disse João 5, 28 e 29, e aqueles que estão no sepulcro ressuscitarão, alguns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. A mesma questão que Paulo trata em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os mortos ressuscitarão primeiro. E nós que estaremos vivos, subiremos nos ares para nos encontrar com o Senhor e sempre estaremos com o Senhor. Então, a gente não associa essa volta de Cristo com Mateus. Não. Isso aqui foi uma sistematização teológica ao longo da história que criaram essa sistematização, linkando textos para trazer junto com Mateus 24. Sabemos que a Bíblia ele é um livro de quebra-cabeças. Dentro de uma simbologia, dentro das linhas escatológicas, muita gente diverge diversos pensamentos, como mid, pós, pré-tribulacionismo. São muitas linhas aí que divergem por causa da complexibilidade de sistematização teológica. O que nós estamos falando é um evento único. Não haverá duas ressurreição, não haverá dois tronos. É dentro da ótica de Paulo, é contado de um jeito, dentro da visão de João, porque Paulo nunca leu Apocalipse, tá? Quem pensa que Paulo leu Apocalipse, Paulo nunca acessou. Esses textos eram recebidos pelas comunidades e eram chamados textos receptos, recebidos, enviados. Por isso que só quem pegou esses textos, esses papiros ou pergaminhos, muito antes dos copistas, foi aqueles que estavam no concílio, os pais da igreja, da patrística. Então entendemos que a volta de Jesus gloriosa, ela é única, não terá milênio. Para a gente que já cremos que o milênio já está em vigor, vivemos o reino de Cristo, Cristo está reinando. Estevão vê Jesus em Atos 7, 55, no trono de Deus. O templo caiu, o reino do povo judeu caiu, o reino do Império Romano caiu, e o único rei, que é a pedra de Daniel, que derruba todos os impérios,
foi o reino de Jesus. Esse reino anunciado tanto pelo Cristo como pelo profeta João Batista. Então, a diferença é que quando vem Cristo é de uma única vez. Não tem esse intervalo que muitos fazem para dizer que Cristo vem a primeiro arrebatamento da igreja, a igreja sobe, começa os 7 anos, vem agora eu quero falar, né? Vem o anticristo aí, mais uma vez. Depois, vai perseguir aí, não sei mais nem se dá para colocar aqui cristão, né? Porque se a igreja sobe, não vai ter cristão na terra. Se vai usar Mateus 24, que o anticristo, colocando a ideia aqui, até para o pastor, o professor Kleber, entender um pouco da visão mais cristã, né, protestante, é extensa linha. Por isso que eu fiz aquela pergunta para a Vossa Senhoria, o professor Kleber, falando sobre o anticristo, mas não entendia muito bem a visão messiânica sobre escatologia dentro desse texto de Mateus. Mas todos que eu conheci, eles acreditam que a grande tribulação não aconteceu. Por isso que eu pensava que você corroborava com esse texto, mas você está debatendo a partir do 30. A partir do texto do versículo 30 é que você vem falar logo depois, pastor. Então, logo depois desse tempo aqui, que todo o contexto ali que ele está falando, isso tem que acontecer, pastor, ou professor Kleber. Como você vai colocar e resolver esse problema se não aconteceu no ano 70? Olha a complexibilidade que você tem aí para responder aos seus seguidores, porque logo depois de que do evento aconteceu em Jerusalém, o templo caiu, o povo passou por uma diáspora, todos os textos narrados por Mateus, ele aconteceu no contexto do 1 até o 29, passa por 30, agora vai falar o que? Depois vem o sol, ele escurece, a lua perde o seu brilho, as estrelas caem, e agora todo mundo vai lamentar. Depois de quê, Kleber? Depois de quê? Depois do contexto. Depois de tudo que acontece, a queda do templo, a diáspora, fuja de Jerusalém, aí vai acontecer invasão, cerco, que fala o próprio Lucas, no capítulo 21, verso 24, 21, né? Quando vir de Jerusalém, saber que o fim está próximo. O fim de quê? O fim daquela geração. O fim daquele tempo. O fim daquela era. Não é para o futuro esses textos. Porque o texto, ele tem um contexto. Como é que você vai colocar isso, meu pastor? Como é que você vai colocar essa questão aqui nesse texto, essa inferência no texto, desconstruindo o contexto que fala sobre a grande tribulação? Jesus falou que nunca mais haveria uma como aquela. Ou houve, ou não houve. Você tem que decidir. Você está com 2 pensamentos. Houve ou não houve. Para mim, aconteceu no ano 70, essa grande tribulação. Agora, essa questão que você está perguntando, qual a diferença, eu citei para você. Eu não utilizo esse texto para falar da volta de Jesus. Eu vou ter que citar Paulo, vou ter que citar Apocalipse, outra fala de Jesus em Mateus 25, 31, que Cristo sentará no trono para fazer um julgamento, como Apocalipse 20, versículo 11. A diferença é essa. Tem a última trombeta, que Paulo cita também em 1 Coríntios 15, 52, e aqui eu encerro no próximo bloco, com a oportunidade, eu vou enfatizar mais o meu pensamento. Ok. Kleber, agora a sua réplica com 7 minutos. Pessoal, eu acho que vocês entenderam a pergunta que eu fiz para ele. Quais as diferenças dos eventos da grande tribulação e da vinda de Jesus, segundo Mateus 24? Foi isso que eu perguntei para ele. Mateus 24 fala da grande tribulação contra o povo judeu e fala da vinda de Jesus e fala sobre alguns eventos que acontecem, certo? Aí, coloca a Bíblia na tela aí, ó. Então, Mateus 24, versículo 15 diz: Quando, pois, vides o abominável da desolação, falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, certo? Então, eu vou ler um texto aqui para que vocês tenham ideia do que é o abominável da desolação falado por Jesus. 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 36 diz: Aquilo que era uma emboscada para o lugar santo, um adversário maléfico para Israel, constantemente derramaram sangue inocente em redor do santuário, e o santuário foi profanado. E por causa, fugiram os habitantes de Jerusalém, e ela transformou-se em habitação de estrangeiro.
O versículo 39, seu santuário ficou desolado como um deserto, sua festa converteram-se em lutos e seus sábados injuriaram. No versículo 45, impediram os holocaustos e sacrificaram libações no santuário, profanaram o sábado e as festas, contaminaram o santuário que é santo. O versículo 54, no 15º do mês de Casleu, do ano 145, o rei fez construir sobre o altar do holocausto a abominação da desolação. Aqui é 1 Macabeus, capítulo 1, que eu estou lendo. Aí, quando Jesus ele fala aqui no versículo 15, coloca na tela aí, por favor, a Bíblia, por favor. Quando ele fala, quando, pois, vides o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, né, ele está falando deste evento que já havia acontecido no passado. Então, quando Jesus faz essa citação, é para que os seus discípulos entendessem o que ocorreria quando viesse essa tribulação contra o povo judeu. Se você pegar os eventos que acontecem na grande tribulação com o povo judeu, segundo a narrativa de Flávio José, vai ser idêntica àquilo que aconteceu com o povo judeu lá no tempo do Antíoco Epifânio. Ele fez exatamente isso. Ele arrasou, proibiu o povo de guardar o sábado, as festas, fez o povo parar de falar quis fazer o povo falar em hebraico, e perseguiu o judeu, matou muito judeu, profanou o santuário, e etc. É a mesma coisa que agora vai acontecer contra o povo judeu nessa grande tribulação. A perseguição, a morte de muito judeu, a fuga do judeu. O judeu vai ter que fugir para não ser morto. E por isso Jesus vai advertir o seu discípulo para, quando eles vissem essas coisas acontecer, fugir, certo? E orar para que não fosse no dia de sábado e nem no inverno. E o negócio ia ser feio, porque se esses dias não fosse abreviado, né, nenhum dos judeus, nenhum dos escolhidos seriam resguardados, mas todos seriam mortos. Aí Jesus vai falar sobre as mulheres grávidas, que realmente, se você estudar a história, eles cortavam a barriga das mulheres grávidas, colocavam criança lá dentro, eles mataram os sacerdotes dentro do templo, tocaram fogo, foi algo terrível. Então, foi mais de 1 milhão de judeus que foram mortos e o restante foram dispersos para outros povos, perderam o direito de estar habitando ali em Jerusalém. E parece que até eles trocaram o nome de Jerusalém, o imperador naquela época vem trocar o nome de Jerusalém para que se esquecesse essa cidade. Então, foi algo terrível. Então, é isso que acontece na grande tribulação contra o povo judeu. Agora, o que vai acontecer? Os eventos que acontecem na vida de Jesus, segundo Mateus, capítulo 24. Né? Então, logo depois da tribulação daqueles dias, isso é, desses eventos que eu acabei de mencionar, aí ele vai falar que haveria fenômenos da natureza. Ele vai falar, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Agora aqui Jesus está falando sobre um evento que ainda não aconteceu. Juízos de Deus seriam derramados sobre os ímpios. Então, esse povo que perseguiu o povo judeu aqui, nessa época, e martirizaram eles, né? E a vinda de Jesus só ia acontecer depois que acontecesse esse evento, a grande tribulação, que aconteceu, mas antes da vinda de Jesus haveria juízos de Deus sobre este mundo que nós estamos habitando. Para que você entenda melhor esses juízos, é só você ler o livro de Apocalipse, que vai ficar bem, bem claro, bem nítido para você sobre os fenômenos da natureza sendo abalado antes da vinda do Senhor Jesus. É tocado nas águas, é tocado nos animais, é tocado na vegetação. Então, quando fala que de escurecer, da lua não dá claridade, do sol se escurecer, de estrela cair, é uma figura de linguagem que Jesus está se utilizando
para demonstrar que haveria juízo de Deus sobre este mundo, que afetaria, né, a natureza da terra, e os homens sofreriam por isso. Aí fala até do lamento, e se lamentarão. Muitos vão se lamentar porque não teriam mais oportunidade de salvação. Não, e aí eles viriam Jesus vindo reinar neste mundo. É isso aí. Jesus vem para reinar. Ok, já terminamos o terceiro bloco. Vocês estão me ouvindo, né? Sim, estamos te ouvindo, Wesley. Beleza. Terminou esse terceiro bloco, tá? Agora eu vou dar 4 minutos para cada um dar os seus as apresentações finais, né? Agradecendo, tal, fazendo uma breve exposição do debate, tal. 4 minutos para cada um, tá? Vai lá, Berg. Então, eu quero agradecer a todos que participaram da live, né? Principalmente o Wesley do Podplay. Abriu esse espaço para a gente debater o assunto, né? E o professor Kleber eu estava em live, a gente decidiu debater esse assunto, mas foi muito proveitoso para mim, ouvindo mais a visão do professor Kleber, a visão mais messiânica, concernente a Mateus 24. Apesar de eu não concordar com o professor Kleber, mas a gente vê que o assunto ele foi bem desenrolado, apesar de eu não ter totalmente gerado essas perguntas que ele queria dentro do próprio texto, o professor Kleber. Mas, em outras ocasiões, em outros debates, eu creio que a gente vai ainda desenrolar ainda coisas dentro desse texto e o professor Kleber possa trazer mais respostas para mim concretas, tá bom? Primeiramente, eu agradeço aqui a todos que participaram da live do Podplay. Agradeço também o Wesley, as minhas considerações finais, e espero aí até o próximo debate aí, para debater outros assuntos também que eu tenho para debater com o professor Kleber em outros momentos. Obrigado pelo debate aí com você, professor, foi muito bom, muito saudável, tá bom? Que Deus possa abençoar cada um de vocês e possamos permanecer na presença de Deus, tá bom? Até o próximo debate. Maravilha. Então, Wesley, muito bem, o Berg não utilizou o tempo todo dele, mas já fez uma apresentação breve aí, tá tudo bem? Vai lá, Kleber, 4 minutos. Maravilha. Então, quero agradecer o irmão Wesley, o irmão Berg, né, por esse debate ter acontecido, e agradeço as pessoas que estão vendo agora pelo TikTok, pelo YouTube, e pessoas que verão ainda esse debate, que vai ficar gravado aqui, vou colocar lá no meu canal também. Que Deus possa abençoar vocês, deixar claro para vocês que Jesus ainda não voltou, Jesus vai voltar, e quando ele voltar, esse mundo vai ser transformado, viveremos em um mundo de paz, de justiça, de alegria, de felicidade, onde os problemas do mundo serão resolvidos. Então, eu só quero me dirigir a você que deseja um governo de justiça, de paz, de ter uma vida imortal, viver em um mundo onde não vai ter doença, onde não vai ter guerra, não vai ter problema, onde não vai ter injustiça. Este mundo é o reino de Deus. E quem vai inaugurar este evento é o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus voltar, ele vai restaurar este mundo, a perfeição, assim como era o Jardim do Éden. E as pessoas que participarem com Jesus junto com ele deste reino, ele vai estar aqui nessa terra, nesse planeta, serão abençoadas por eles. Então, quero dizer que Deus, ele ama você, Jesus, ele ama você, e ele deseja que você participe desse reino. Então, você que está afastado, volte para a presença de Deus. Você que deseja participar deste reino de Deus, deste mundo maravilhoso, entregue sua vida a Deus por meio do Senhor Jesus, para que assim você possa participar desse reino maravilhoso. Um grande abraço para todos vocês. Muito bem, para vocês que estão aí no TikTok nos acompanhando, tem bastante comentário, estou vendo aqui. Para vocês aqui do YouTube também, que está nos acompanhando, tá certo? Esse debate estará gravado aí e disposto, aliás,
disponível para que todos possam baixar, assistir depois e tudo mais. Obrigado, Kleber Guedes, obrigado, Berg, é isso aí, acho que futuros debates podem aparecer, tá? E é isso aí, gente, obrigadão aí. Você vai Deixa abrir eu lá o encerrar. TikTok? Só um momentinho, tu vai abrir lá o TikTok agora ou não? Não, acho que não, tá um pouquinho tarde já. Eu acho que eu vou abrir, quem quiser participar, ter um bate-papo comigo sobre esse assunto, eu vou abrir para conversar um pouco lá com o pessoal, o Berg também, tá bom? Deus abençoe a todos, um abraço. Obrigado, Wesley. Um abraço, Wesley. Valeu.